Está começando mais um episódio do podcast Liderança Transformadora, o podcast que vai ajudar você a exercer uma liderança muito mais organizada, produtiva e humanizada. O meu nome é Simone. Meu nome é Vinícius. E hoje nós vamos falar sobre como fazer a gestão da equipe quando ela está remota ou também no sistema híbrido de trabalho. E aí, Vini, você tem bastante experiência, né? Até por atuar na área de tecnologia. É muito comum a gente encontrar essa questão do trabalho remoto nas equipes de tecnologia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho como que é a tua experiência e a tua visão sobre quando que dá e quando que não dá para fazer gestão, seja ela 100% remota ou no modelo híbrido, como vocês atuam aí na empresa atualmente. Legal. Eu tive a sorte de trabalhar com um modelo de trabalho remoto ou barra híbrido antes mesmo do advento ali do Covid, de virar uma coisa comum nas empresas de tecnologia. Isso foi uma coisa que, com toda certeza, me ajudou bastante a criar uma rotina, uma estrutura, como trabalhar, como me organizar, e com certeza ajudou os meus times também. Mas tem algumas coisas que, mesmo daquela época, a gente já notava de, cara, parece que funciona bem, parece que não funciona tão bem, principalmente porque era muito discutido, né, esse aspecto de, mas não dá para tudo, não dá para ser remoto em tudo, não dá para ser híbrido em tudo, tem que ser presencial. Essa discussão sempre teve e acho que ela sempre vai ter e sempre vai ser também realmente muito saudável a gente entender os momentos, os formatos, né, de trabalho mais adequados, né? E quando eu penso sobre isso, sobre, quando dá e quando que não dá, eu acho que ele está muito conectado com a natureza da operação em si. Por exemplo, vamos lá. Imagina que eu não esteja trabalhando numa empresa de desenvolvimento de software, que eu esteja trabalhando numa indústria, né, onde que constrói, forma peças, constrói carro, alguma coisa do tipo. Tu consegue imaginar uma estrutura onde tu tem todo o teu time de trabalho lá, operacionalmente, presencial, metendo a mão na massa, e aquele líder ou gestor fora, remoto, numa TVzinha, parece que não casa, não funciona, né? Então, acho que a natureza ela acaba falando um pouco sobre isso, e lógico, tem alguns mercados ou algumas indústrias que não casam talvez tão bem. Por exemplo, industrial, como eu falei, segurança, imagina, acho que a gente não vai ter uma cadeia remota, né? Sendo gerida remota. Saúde, não vai ter ninguém fazendo, ou melhor, até existe alguns cases, né, de alguma cirurgia remota sendo feita por robô, mas são exceções. Lógico, mesmo nessas áreas, sempre vai haver uma exceção. Imagina assim, para uma área mais burocrática, para uma área de escritório ou administrativa. Acho que casa super bem, né? Porque imagina, a coisa que eu sempre pensava era, olha só, eu trabalhando com tecnologia, né? Eu saía da minha casa para ir para um outro lugar, do outro lado da cidade, para sentar numa cadeira na frente de um computador, sendo que eu tinha um computador em casa. Não faz sentido algum, né? E lógico, é comum que isso acontecesse no passado por falta de costume, falta de prática, falta de técnica, falta de ferramental, até por talvez uma falta de desejo dos gestores daquela época de que tinham um sentimento de, poxa, se eu estou olhando, se estou observando, eu estou controlando aquele ambiente, então não era algo comum o remoto, né? Mas hoje, assim, tu pensa, cara, poxa, não faz sentido. Imagina uma área jurídica que fica o dia inteiro na frente de um computador, né, redigindo petição, algo do tipo, ter que sair, né, se deslocar de casa para ir no escritório do outro lado da cidade para bater tecla da mesma forma, porque é um trabalho totalmente intelectual. Então, eu acho que a discussão sempre é válida, mas a gente tem que entender na prática, né, o que faz mais sentido. Se faz sentido a pessoa ter que se deslocar ou não. Aí a gente pode ir para outras discussões sobre a interação com pessoas, né, a comunicação. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que trabalha na área de marketing e ele sempre fala, poxa, Vinícius, mas olha só que interessante, né? A gente trabalha num formato remoto, a gente acha muito bom isso, mas muitas discussões da minha área de marketing são discussões criativas, onde que eu tenho muita vantagem do meu grupo quando ele está junto, fazendo aquelas trocas, aprendendo e descobrindo. E é verdade, né? Olha só, mesmo que às vezes tenha uma questão mais operacional digital, né, na frente de um computador ou algo do tipo, existem algumas atuações, algumas naturezas como essa criativa, que se as pessoas não estiverem juntas, né, ali, talvez dificulte, né, talvez não avance tanto. Então, acho que é sempre realmente avaliar e ver o que na prática faz mais sentido. Vini, sabe que você falou sobre essa questão, né, dos mercados e do tipo de atividade, e realmente a gente precisa entender que
Não é um modelo que você pode aplicar para todo mundo, obviamente, né? Eu acho que durante a pandemia, a gente teve uma experiência que foi assim, teve que virar a chave de uma hora para outra, não tinha opção, né? Então, a gente saiu de uma cultura onde era presencial, a gente virou a chave de uma hora para outra, né? Literalmente, da noite para o dia, para uma mudança para trabalho remoto, e aí onde todo mundo teve que aprender na marra e muito rápido também a como fazer isso funcionar. E aí depois eu acho que vem uma fase de amadurecimento, que aí você viu assim, o que funcionou, o que não funcionou, o que foi bom para nós, né? Quais foram os ganhos de ter uma equipe trabalhando remoto. E lá na minha última empresa, né, a gente percebeu assim que o caminho para nós era um meio termo. Nem 100% presencial, nem 100% remoto, porque em alguns momentos ali a gente percebia que era bom estar com a equipe toda junta de novo, que aquelas trocas, como você disse, elas são muito saudáveis, elas são muito ricas. Então, para que a gente conseguisse também oferecer algo diferente para a nossa equipe e que ficasse confortável para todo mundo, a gente entendeu que o modelo híbrido era o melhor caminho, né? E a gente viu isso também acontecendo com muitas empresas, como a empresa onde você está hoje atua assim também, né? Então, eu acho que essa mudança, ela proporcionou que a gente olhasse para isso com outros olhos, né? Então, assim, a gente sabia, assim, antes da pandemia que tinha empresas que trabalhavam com a questão remota, mas eu acho que a pandemia fez com que a gente olhasse para isso com um outro olhar, né? E dizendo assim, ó, agora a gente tem um parâmetro aqui antes a gente não tinha parâmetro, agora nós temos um parâmetro para avaliar. Então, vamos seguir ou não com esse modelo, ou vamos para um modelo híbrido, como foi o nosso caso, né? Então, eu acredito que, como a gente sempre fala aqui, a gente não pode pegar regras de uma empresa e simplesmente querer aplicar em outra, sem fazer os ajustes e sem olhar para o negócio, para a maturidade da equipe, para a maturidade dos gestores, né? Porque a gente tem tudo isso envolvido. Às vezes, as pessoas elas não estão maduras o suficiente para um modelo híbrido ou para um modelo remoto, da mesma maneira que o gestor também pode não estar, porque isso exige uma mudança de comportamento de todo mundo e um aprendizado de todo mundo, né? Então, acho que o caminho é por aí, a gente sempre olhar para dentro da nossa empresa, para dentro da nossa equipe, a nossa filosofia, a nossa cultura, e daí sim fazer essa avaliação. Faz sentido para ti? Até o próprio mercado ele tem diferentes níveis de maturidade, né? Se tu for ver, bom, a gente tem pessoas ali que são da geração X, baby boomers, tem a galera dos millennials, tem... E aí, como que esse pessoal interage? Isso vai dizer como que essas operações, essas empresas vão se comportar, porque assim, na pandemia, como tu falou, a gente se obrigou a ir do 0 para o 100, então todo mundo teve que testar, né, uma linha mais digital, remota, mas pós-pandemia, muita coisa voltou. Então, sim, vai ter gente que vai comprar pelo e-commerce, vai comprar no site, porque se sente mais à vontade, mas vai ter gente que vai na loja física, né? Então, isso fala sobre, poxa, então é necessário, porque existem mercados com diferentes níveis de maturidade do mercado, mas também dos clientes, das pessoas. Então, não é 0 nem 100, mas acho que a gente teve pelo menos a oportunidade de testar bem para ver o que funciona e o que não funciona tão bem. Alguns mercados, algumas áreas, logicamente, já tinham testado, experimentado algumas coisas, então já estavam minimamente aquecidas, já tinha algum ferramental para apoiar. Mas faz todo sentido ali o que tu trouxe, e acho que é bem nessa linha. Acho que não é nem 0 nem 100, acho que tem que encontrar equilíbrio e entender como que se comporta a tua empresa e o teu negócio, né? Perfeito. E uma coisa que eu sempre ouço, né, das pessoas, que é um ponto que a gente sempre fala muito aqui, como que eu faço a comunicação quando eu estou com a minha equipe remota, né, ou com o trabalho híbrido, mas assim, eu tenho uma dinâmica de comunicação quando eu estou perto da minha equipe, né, então a comunicação, ela talvez flua melhor, eu tenho, né, o olho no olho, às vezes resolve muita coisa, né, então assim, agora eu tenho uma outra situação. Como que eu faço... Na tua visão, Vini, como que a gente como que a gente faz para que a comunicação flua quando a gente está com uma equipe remota, para que a gente não perca essa proximidade, que ela não precisa ser física, né?
para que a gente não perca o timing das coisas, para que eu consiga, de fato, continuar me comunicando com a minha equipe de uma forma fluida, para que não tenha ruídos. Legal. Eu acho que o segredo é não perder aquilo que tu já fazia no presencial. O que eu quero dizer? Quando tu tá ali no presencial, no escritório, por exemplo, tu tá ali com acesso a todo mundo, né? Então, é muito fácil tu encostar no ombro de alguém, tirar uma dúvida, questionar, trazer um grupo rapidamente para uma discussão. E acho que essas coisas são ricas. Quando a gente vai trabalhar numa estrutura remota ou híbrida, acaba que tipo, a gente não tem mais esse poder, né, de encostar em todo mundo, né? Tá tipo só dar um toque no ombro e conversar, e ao mesmo tempo alguém já escutar e já interagir e trocar e aprender. Mas daí a gente vai criando, acho que daí o segredo aqui é criar os ritos e as cerimônias, né, bem definidas e cadenciadas. Porque isso já existia na prática, né? Tu sentava todo dia com o teu time. Tu pontuava com uma referência ou com uma liderança todo dia para ver como é que estavam as coisas, ter um acompanhamento. Todo dia tu tentava tirar alguma coisa da frente do time para que ele pudesse performar bem. Então essas coisas já aconteciam. Então aqui numa empresa, por exemplo, de desenvolvimento de software, a gente já tem alguns rituais, né, bem definidos, né, como por exemplo no desenvolvimento de software ágil, a gente tem ali a reunião de planejamento que acontece a cada início de sprint, né, ou de replanejamento, se trabalha com um Kanban, então vai ter ali, poxa, cada 1, 2 semanas todo mundo vai parar para dar uma olhada geral no que, cara, tá ali no nosso upstream, que tá nos momentos anteriores de descoberta e o que a gente quer levar para nossa esteira, né, de desenvolvimento. Vai ter ali as conhecidas reuniões diárias, que são alinhamentos, basicamente, aquela reuniãozinha ali do início do dia, para pessoal, como é que tá, o que cada um tá fazendo, alguém tá precisando de alguma coisa, tem alguma coisa bloqueada. Já tem ali uma cerimônia ali para isso, tem os refinamentos que é tipo, poxa, vamos entender mais no detalhe alguma coisa aqui, cara, do trabalho, talvez seja um pouco mais complexo, talvez a gente precise trazer uma referência técnica para nos apoiar, então a gente pode fazer essa reunião, sei lá, semanalmente para ir quebrando essas coisas, entender um pouco melhor. Tem a retrospectiva, como muitos conhecem, né, que ali é um momento de realmente focar na melhoria contínua do que deu certo, o que não deu certo. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou trazendo vários símbolos de rituais do desenvolvimento ágil de software para justamente mostrar que, na verdade, eles já existiam no dia a dia presencial com as tuas equipes, mas aí tu tem que replicar ele numa estrutura, numa agenda, tendo um horário definido, onde que todo mundo esteja em conjunto. E, lógico, é importante tu patronizar, por exemplo, o ferramental, porque imagina se um usa o WhatsApp, o outro usa o e-mail, o outro usa o Discord, o outro usa o Teams. Não vai funcionar, né? Vai ser, né, um caos. Então, mesmo que às vezes a gente abra a mão dessa liberdade da ferramenta, pelo menos a gente padroniza e aí todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se encontra no mesmo lugar. Então, acho que o resumo da minha resposta para a tua pergunta de como melhorar essa questão da comunicação numa gestão híbrida é ter ritos e cerimônias bem definidas e cadenciadas e ferramentas padronizadas de comunicação. Acho que isso ajuda pra caramba. Perfeito, Vini. E pensando sobre essa questão, eu sempre falo que, assim, quando a gente está no mesmo ambiente com a nossa equipe, é muito fácil a gente levantar da cadeira, né, e ir até a pessoa e falar assim, Vinícius, eu estou vendo lá que você está ali na frente do computador, você está fazendo alguma coisa, ou você está, né, arrumando a loja, fazendo algum trabalho. E eu estou vendo o que você está fazendo. Então, é muito fácil para eu conseguir chegar até você e resolver ali na hora alguma coisa que eu queira perguntar, ou que eu queira, né, tirar uma dúvida com você, enfim. Quando a gente está com a equipe no remoto, eu não sei naquele momento se ela está ocupada, ela pode estar conversando com o cliente no telefone, ela pode estar numa reunião com outra pessoa, ela pode estar fazendo N coisas, né? E o que eu sempre falo, quando a gente fala sobre o trabalho remoto, é também a gente, como gestor, ser muito eficiente ao acionar a pessoa, né? Então, assim, você falou sobre ferramentas, então, beleza, a gente vai ter, para determinadas situações, a gente vai usar o e-mail, então, assim, digamos assim, o nosso e-mail é a nossa ferramenta de comunicação, até para ficar registrado, para ficar organizado, então eu tenho essa ferramenta. E eu posso ter também o WhatsApp para questões mais emergenciais. Então, surgiu uma situação aqui que eu preciso de uma resposta mais rápida, então vamos combinar que o nosso canal vai ser o WhatsApp.
E aí, quando eu vou me comunicar com essa pessoa, eu preciso também, até para escrever, eu preciso ser eficiente para que não fique naquela, oi, tudo bom? Aí espera a pessoa, olha, fulano, você pode falar agora? Tá, espera a pessoa. Olha, eu preciso que você veja uma coisa para mim. Sabe aquelas comunicações picadas que assim, só demanda tempo, ninguém sai do chão, porque você fica ali um tempão esperando que a pessoa vá te responder? A comunicação, quando ela é assíncrona, né, a gente precisa ser mais eficiente nela. Então, o que a gente sempre fala? Procure ser claro e escreva uma mensagem única para a pessoa e diga tudo o que você quer, porque a hora que a pessoa parar para ler a tua mensagem e atender aquele pedido que você fez ou tirar a tua dúvida, ela tem tudo em mãos, porque senão começa a virar uma tripa, né? Aquele WhatsApp e a pessoa responde uma coisa e daí a outra precisa de outra e tal. Então, assim, eficiência na comunicação é isso também, né? É você conseguir passar de uma forma muito clara, numa única mensagem, aquilo que você quer, para não ficar virando ali um negócio que não acaba nunca. Isso vale para o e-mail, vale para se você usa uma ferramenta, né, como o Teams, onde você vai se comunicar pelo chat, se você WhatsApp, enfim, qualquer coisa, né? Eu acho que organizar as ideias e ser eficiente nesse ponto ajuda muito, né? Ajuda a gente que tá solicitando e ajuda a pessoa que vai atender aquela solicitação. E tu falou da comunicação picada. É engraçado como isso virou uma grande verdade, porque hoje, quando tu manda uma mensagem para alguém só com um bom dia, a pessoa espera alguns minutos e ela pergunta: oi, tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Não, só mandei bom dia. Se eu precisar falar alguma coisa, eu vou falar bom dia, preciso disso aqui. As pessoas já se acostumaram com essa comunicação truncada, né? Onde a pessoa fala uma coisa, aí tu vai lá, pergunta o que ela quer, aí ela é ruim, né? Então. E tu falou uma outra vez que foi muito, muito legal, que eu sempre combino com as pessoas: olha, cara, é urgente. Cara, não me manda mensagem. Não manda WhatsApp. Me liga. Se é urgente, me liga, porque eu vou ver o telefone me tocando, eu vou ver o teu nome e eu vou te atender. Eu sei que é urgente, né? Até mesmo porque hoje é até incomum, né, alguém te ligar hoje, né? Então, se tá ligando, é alguma coisa importante de fato. E tu pode pedir uma pausa. Opa, peraí, vamos pausar aqui um pouquinho. Se tu vê uma ligação aqui importante, então, até mesmo porque um Teams, um Hangout, um WhatsApp pode acabar fugindo, né? Tu pode estar focado numa tarefa, alguma coisa, e daqui a pouco a pessoa, pô, eu tava com uma coisa super importante com o cliente numa ligação, pô, tu não me atendeu, então fazer esses combinados com o time é super importante. Sim, e eu quero compartilhar aqui uma experiência que eu tive no final do ano passado. Eu mentorei uma empresária que ela queria ser uma gestora remota. Então, assim, ela tem uma indústria e ela tem uma loja e ela que queria ficar remota, né? Até pelo business dela, é a indústria e a loja. As pessoas, obviamente, estão trabalhando ali presencialmente, não tem como ser diferente. Mas ela tinha um sonho de trabalhar embarcada, né? Com o marido dela no mar. Só que a empresa dela é uma empresa que tem 40 anos e eles sempre trabalharam presencial e sempre, né, uma empresa familiar. Então, assim, os donos da empresa, os fundadores ali, os filhos que assumiram a gestão da empresa sempre presencial. Então, eu construí com ela uma espécie de um passo a passo do que ela precisava trabalhar na empresa dela antes dela poder começar a se ausentar, né? E uma coisa que eu sempre falava era de fazer isso aos poucos, né? Porque quando você tem uma cultura de tantos anos num modelo de trabalho, você não muda isso do dia para a noite, né? É toda uma construção que leva um tempo. Então, eu sugeri para ela que ela trabalhasse esses pontos que eu vou compartilhar aqui e que ela fosse fazendo uma virada de chave, digamos assim, homeopática. Então, assim, ela começasse uma vez por semana, duas, e depois fosse aumentando até ela conseguir chegar num ponto que talvez a rotina dela seria ir uma vez por semana ou a cada 15 dias para a empresa, enfim, né? Como a dinâmica ia se apresentar ali. Então, sobre o que a gente conversou, né? Sobre quais pontos? Primeiro, ajustar a cultura da empresa dela. Então, assim, a empresa dela tinha uma mudança muito grande de cultura e ela tinha que ajustar todos esses pontos com o time dela para que eles, a partir de agora, conseguissem entender como que funcionaria essa nova dinâmica, né? Depois, que ela trabalhasse justamente essa parte de comunicação que nós falamos, né? Então, quais são os canais de comunicação que nós vamos usar em cada situação? Como que nós vamos utilizar, que tipo de comunicação nós vamos utilizar? E dentro dessa parte de comunicação, a gente também falou sobre os rituais, né, Vini? Então, assim, se você está remoto, você tem que ter, talvez, até mais rituais do que você tinha quando você estava no presencial, né?
dependendo da dinâmica do negócio, faz sentido que você tenha até mais, né? Então, dentro desse guarda-chuva da comunicação, a gente falou sobre isso também, estabelecer os rituais de comunicação com a equipe dela. Depois, a gente falou sobre a questão de alinhar as expectativas, né? Então, assim, o que eu, como gestora, estando distante, o que eu espero de cada pessoa aqui, ter isso muito claro, porque quando a pessoa está ali junto com as pessoas, é muito mais fácil resolver os problemas, é muito mais fácil você ver o comportamento das pessoas, você dar um feedback, fazer uma correção. Então, na gestão remota, precisa haver um realinhamento dessas expectativas, né? Para trazer, talvez, ainda mais clareza sobre o papel de cada um, a responsabilidade de cada um e os entregáveis de cada um. Então, falamos sobre isso também. Depois, a gente falou sobre a questão de colaboração, e aí entra aqui a questão de estabelecer e definir quais são as ferramentas que serão usadas de trabalho, tanto para comunicação, quanto para as entregas, quanto para a questão de informações que ela ia precisar, né? Tudo isso envolve essa parte de colaboração e ferramentas. Então, falamos a respeito disso também. E depois falamos a respeito da questão de produtividade, né? Então, que é, inclusive, o nosso próximo tópico aqui do nosso podcast hoje, que é como que eu vou acompanhar a produtividade da minha equipe, como que eu vou acompanhar o trabalho deles, se agora eu estou à distância, né? Então, precisa haver, talvez, também uma mudança daquilo que eu gerenciava, né, Vini? Porque uma coisa no caso dela, que ela estava sempre ali, todos os dias, o dia todo, praticamente, junto com os funcionários, ou na indústria, ou na loja, e agora ela não tinha mais isso. Então, até a questão de produtividade, de metas, de indicadores, de como que se faz o trabalho, quem responde para quem, isso tudo precisa ser revisto, né? E, claro, que olhar para a equipe que a gente tem, porque nem todo mundo consegue trabalhar nesse modelo, né? A gente teve uma experiência com poucas pessoas durante a pandemia que, logo depois que eles começaram a liberar para que os escritórios, por exemplo, voltassem a trabalhar, a gente não voltou de imediato, a gente demorou bastante tempo para voltar para o escritório. Mas a gente teve, assim, umas 3 pessoas da nossa equipe que elas pediram para voltar para o escritório porque elas não estavam conseguindo performar bem estando em casa. Então, assim, a própria pessoa enxergou que para ela não funcionava o trabalho remoto, né? Então, ela não conseguia se organizar, ela não conseguiu ser produtiva, e aí vai muito de uma conversa e, de novo, né, da comunicação com o gestor, porque a gente tem esse papel, né, de ajudar as pessoas a se organizarem, ajudar as pessoas a serem mais eficientes, e no caso deles, eles mesmos pediram para voltar para o escritório, sabe? Então, eles iam sozinhos lá para o escritório, a gente continuou um tempão longe, mas então, assim, são pontos ali que você precisa reconstruir quando você está numa situação dessa, né, Vini? Faz sentido para você? Não, total, e até estava pensando aqui, tu estava contando desse caso aí, que talvez no quesito de gestão o desafio não seja tão grande, porque a partir do momento que tu cria os ferramentais de acompanhamento, e os processos, isso tu toca, né, no dia a dia. Agora, eu acho que um grande desafio está no quesito de liderança, sempre lembrando, né, são coisas bem distintas, né, a parte de gestão talvez esteja mais conectada à parte burocrática, de processo, e de liderança está numa linha muito mais de dar direção, inspirar, mentorar, acompanhar, desenvolver pessoas. E aí acho que aqui tem um grande desafio, porque se tu não tem uma cultura bem remote first mesmo, de cara, a gente realmente trabalha no digital, a gente tem as cerimônias bem claras, a gente tem os momentos de alinhamento, aí tem um grande desafio, né? Então, no caso de uma loja, talvez fosse até o momento de, não, então se eu vou estar fazendo um trabalho de gestão remoto, talvez eu tenha uma liderança, né, uma referência para aquele time que está lá presencial, por exemplo, numa loja, né? Ou talvez eu tenha que mudar a cara toda da cultura dessa empresa, da organização, para pensar primeiro nesse formato. Então tem um desafio, acho que o desafio principal vai estar no lado de liderança, com toda certeza, porque ali a pessoa vai ter que mudar muito a forma como ela interage com as pessoas, mas também como as pessoas interagem com ela, né? E acho que por isso até a discussão de muitas empresas sobre quando falam do híbrido, do remote first, porque senão acaba o quê? Alguma pessoa ou um grupo de pessoas acaba ficando isolado,
né? Então, isso é muito perigoso, né? Porque imagina, daí, tipo, eu tenho um time que uma parte da galera tá lá no presencial, fazendo trabalho, se alinhando, e outro pessoal tá lá batendo teclado, fazendo um trabalho, mas não tá sabendo que os combinados do time e tudo mais. Então, é sempre bem preocupante, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Faz sentido para mim, mas, novamente, assim, meu ponto de atenção é, na parte de gestão, acho que tu resolve rápido, parte de liderança, tem que ter um cuidado maior. Você falou ali sobre a questão de quem é a liderança que fica naquele ambiente físico, né? E isso também foi algo que a gente conversou muito com ela na época, porque justamente assim, ela, por ser ela a empreendedora e estar ali o tempo todo, ela não tinha essa figura, né, de um líder que estava ali, né? E isso foi uma coisa que a gente conversou bastante, que eu falei para ela, você precisa ter uma pessoa que vai ser a tua liderança imediata aqui para essas pessoas, porque não faz, senão não vai fazer sentido que as pessoas, a cada situação que aconteça aqui, elas recorram a você. Vai ficar muito complicado de fazer gestão e exercer a liderança dessa forma. Então, assim, uma coisa que ela precisou construir lá foi justamente isso, né? Quem é a pessoa que ela teria lá, ou que ela teria que trazer para a equipe dela, que seria o líder lá, que estaria presente o tempo inteiro, e que, no caso dela, ela teria momentos específicos ali para estar interagindo com a equipe, para, né, uma parte mais estratégica mesmo, né? Que é o que acontece, na verdade, no modelo presencial, né, Vini? Que aquele líder que ele realmente é um líder estratégico, ele não está o tempo todo ali acompanhando a equipe, ele não está preocupado em como que a equipe está fazendo, se está fazendo, tem que ter alguém lá nessa linha de frente, né? Então, o líder, ele, nesse aspecto de liderança, ele tem que ficar ali na parte estratégica, né? Então, tem vários, por isso que a gente sempre fala sobre ter vários níveis de liderança, e às vezes tem empresas menores que o dono da empresa é o gestor e é o líder e ele faz tudo, né? Ele navega por todo esse universo, né? Em todos esses papéis, e não tem problema, né? Se a empresa é uma empresa pequena, não tem problema isso, mas precisa estar claro, né? Então, assim, quando que eu visto o meu papel de gestor, quando que eu visto o meu papel de líder, porque, como tu disse, são papéis diferentes, e é mais fácil a gente fazer essa parte de gestão, porque a gente tem ferramentas e a gente tem números e a gente tem papéis, protocolos de trabalho, e isso tudo é fácil de construir. O difícil é realmente liderar as pessoas, inspirar, acompanhar, servir ali como uma pessoa que tá puxando a equipe para frente, né? Então, é bem bacana aí essa questão que tu trouxe. E, Vini, para a gente arrematar aqui essa questão, então, do que a gente está falando aqui, o que você acha que, assim, a gente falou sobre os rituais que a gente estabelece com a equipe, a gente falou sobre, né, sobre a questão das ferramentas, de como que funciona a comunicação. Como é que um líder, na prática, acompanha os liderados sob o ponto de vista das entregas, né? Como é que eu sei se a pessoa tá produzindo, se ela está entregando, né? Você faz isso no teu dia a dia? Como é que você enxerga isso? Assim, tem alguma coisa que que é realmente diferente quando eu estou no presencial e quando eu estou no remoto? Completamente. E acho que, assim, as empresas que não estavam acostumadas com o remoto, não tinham essa prática, talvez às vezes aquela pessoa chave ali que estava no centro de tudo ia acompanhando, tentando equilibrar os pratos e fazendo o resultado ia chegar na ponta, né? Mas quando a gente vai trabalhar num formato, seja híbrido ou remoto, a chave no final é visibilidade e transparência, né? E aí é dos dois lados, né? Do lado da pessoa que está operacionalizando alguma coisa lá na frente, na linha de frente, né? De quais são os trabalhos, o que são os trabalhos, né? E qual que é esse fluxo, quanto do outro lado também do gestor de quais são os indicadores-chave. A gente falou sobre o OKRs no nosso último podcast, né? Quais são aqueles indicadores, quais são as metas, porque daí as pessoas, vamos lá, aquele gestor consegue entender o progresso daquele trabalho, né? E a pessoa que está fazendo o trabalho consegue entender se o progresso do trabalho dela está impactando naqueles indicadores, naquelas metas, está indo na direção correta. Então, assim, ó, vamos lá. A primeira coisa é visibilidade e transparência dos dois lados. É preciso ter isso bem alinhado. E aí, lógico, isso
traz daquele cara que trabalhava, às vezes, no presencial, numa estrutura presencial, que ele estava equilibrando pratos e tudo mais, ele vai ter que amadurecer no aspecto de conseguir verbalizar e traduzir tudo que ele precisa das pessoas, né? Qual o resultado que ela precisa das pessoas, não simplesmente na prancheta dele acompanhar os números, estão bons ou ruins, né? Mas levar isso para as pessoas, e as pessoas vão ter que externalizar e traduzir e documentar e colocar em algum lugar o progresso do trabalho, porque essa pessoa possa acompanhar e não precisa ser aquele chefe chato que fica toda hora de como é que tá o trabalho? Tá andando? Não tá andando? Aquilo foi feito? Aquilo não foi feito? Pô, ninguém quer fazer esse trabalho. Às vezes até, tipo, a pessoa lá na frente pensa, pô, que chefe chato, né? Fica me perguntando as coisas e tal. Eu duvido que ele queira ficar perguntando isso. Eu acho que ele tem coisa mais importante, na verdade, deveria ter coisa mais importante para fazer do que ficar perguntando isso. Então, vamos lá. Respondendo no meu dia a dia aqui, que é uma empresa de tecnologia de desenvolvimento de software, né? A gente utiliza nos nossos times aqui quadros Kanban. Basicamente, né, aquele quadro onde a gente tem ali a lista de tarefas, né, como um to-do, do and done, né? Logicamente, no nosso caso, um pouco mais refinado. A gente tem etapas de progresso, etapas de teste, etapas de revisão, etapas de validação. Tem algumas colunas a mais. E isso dá uma visão não só para o gestor, mas para todo o time, porque imagina quando a gente fala remoto, a gente não está falando só da relação e comunicação do líder liderado, mas está falando dos pares. E eles precisam saber, poxa, quem que está trabalhando no quê? Opa, peraí, se eu tenho uma dependência com aquela entrega, como é que ela está avançando? Né? Então, nós aqui trabalhamos com quadros Kanban, aí tu pode usar, por exemplo, um ferramental, um Gira da vida, pode usar um Trello, pode usar um quadro de tarefas qualquer. Na verdade, pode usar até uma planilha, se quiser. Não tem problema. Bota lá, planilha, tudo que tem que ser feito de trabalho, né? E a única coisa que eu sempre falo é o que tem que ter minimamente? O que e quando, né? Qual que é o prazo, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que construir 10 carros e eu preciso entregar até o final desse ano. Cara, tá claro ali o que tem que ser feito e tá claro qual que é o prazo e a gente vai acompanhando o progresso e evolução daquilo. E aí aquele gestor não precisa ir lá perguntar, ele vai ver, olha, já tá em 50%. Ou foi entregue ou não foi entregue no prazo, né? Lógico, tu pode evoluir esse formato, né? Tu pode adicionar o como nessa documentação, nessa explicitação, né? A gente utiliza bastante isso, né? Tu pode trabalhar com técnicas como o 5W2H para entender várias perspectivas daquele trabalho, para que todo mundo esteja bem alinhado, né? Mas então, assim, com a visibilidade fica fácil ali, tu entender o progresso, né? E não precisa ficar sendo aquele chefe chato e também nem aquele colega chato. Cara, e aí, aquela tarefa? Foi para frente porque eu estou esperando ela para poder entregar a minha. Tu já sabe, cara, olha, isso aqui está parado, ou isso aqui está em teste, isso aqui está em revisão, isso aqui já está quase saindo, então eu posso encaixar a minha. Então, toda hora tu não tem noção e visão do progresso das atividades do trabalho. Então, acho que no dia a dia, no trabalho remoto ou híbrido, a gente vai ter que botar uma energia extra em explicitar as coisas, documentar essas coisas nesses ferramentais para que todo mundo tenha visão. Seja lá da ponta do bottom line de indicadores, metas, OKRs, seja do trabalho que está sendo feito. Então, tem um trabalho extra, sim. Na verdade, antes ele já existia, estava na nossa cabeça, agora a gente precisa compartilhar, porque não tem como alguém bater no meu ombro e, opa, como é que tá aquilo? Cara, a pessoa tem que ver ali rápido e ela não pode esperar tu responder no Teams ou no WhatsApp. Então, acho que é isso, é visibilidade e transparência. Perfeito, Vini. E a gente sempre, quando a gente está aqui conversando com os nossos alunos, né, os nossos mentorados, Vini, sempre que a gente vai falar sobre gestão, sobre liderança, a gente sempre tem duas coisas que, assim, a empresa não consegue olhar para tudo, a empresa não consegue dar conta de tudo, ela, né, o negócio tá bagunçado, não organizei a minha gestão, não organizei minha empresa ainda. Olha para duas coisas, pessoas e processos. Porque, assim, a base para qualquer empresa que quer começar a ter uma estrutura mínima, que ela quer começar a crescer, que ela quer começar a olhar mais para a eficiência operacional dela, qualquer que seja o objetivo, ter mais lucros, escalar um negócio, qualquer coisa, se ela tiver a parte de pessoas rodando bem, e o que é rodar bem? É ter as pessoas certas no lugar certo, né? Então, assim, eu já passei lá por toda aquela fase de aprendi a contratar, aprendi a trazer as pessoas certas aqui para dentro da minha empresa, e cada uma tem o seu papel definido aqui dentro e está no lugar certo, né? Então, beleza. Então, eu tenho esse pilar, pessoas. E aí eu tenho os processos, que são os protocolos de trabalho, os procedimentos de trabalho. Se eu tenho isso, é muito difícil que não dê certo, porque assim, as pessoas vão ter clareza, né? A pessoa certa vai estar executando o processo
da maneira que a empresa precisa. Então, assim, de tudo, eu sempre falo para os empresários, se você não consegue fazer uma gestão 360, uma gestão mais completa na tua empresa, ataca esses 2 pontos, deixa isso redondo, né? Pessoas e processos, porque isso aí tira, sei lá, 80%, 90% dos problemas da frente, né, Vini? E sempre que a gente vê uma empresa que não consegue ter essa performance, que está com problema de gerenciar as pessoas, seja no presencial ou no remoto, é por falta de ou de uma dessas 2 coisas ou das 2 coisas, né? Então, o resumo para mim sempre ele está dentro desses dois aspectos, que é uma parte que a gente falou aqui, né, da parte mais de gestão, né, talvez não tanto liderança, é mais uma base da gestão aí, mas que ela é fundamental para que as outras questões todas possam ser aplicadas, possam ser implantadas, né? Então, acho que esses 2 pilares aí resumem bem. E isso que tu trouxe de pessoas e processos, fala também sobre as fases da empresa, né? Porque numa empresa no começo, né, ou quando ela é menor, onde que deve ser o teu grande investimento para ter resultado, né? E de fato ser bem-sucedido em pessoas, né? Tu contratar pessoas com um grande potencial, né? Ou pessoas que são realmente grandes profissionais na sua área, né? E aí tem até uma imagem que fala sobre essas fases e etapas ali, né? E daí, logicamente, tu tem, tipo, às vezes uma variação muito grande, né? Porque as pessoas às vezes estão performando muito bem, às vezes nem tanto, né? Novamente, estamos falando de pessoas. E aí tu chega a um ponto que tu fala, beleza, agora minha empresa cresceu, e ela precisa ter um pouco mais de previsibilidade, né? Precisa ter um pouco mais de ordem. E aí, o que tu investe? Isso que tu falou, de processo. E aí, tu consegue, opa, peraí. Então, agora, eu consigo ter uma previsibilidade maior, uma variação menor. Aí chega o próximo ponto, normalmente fase, que é, ok, agora eu tenho definidas as regras do jogo, eu tenho bons profissionais, mas eu preciso automatizar muito desses trabalhos, né? Porque, poxa, era tudo muito manual, era um documento que estava lá no Word, as pessoas tinham que ir lá, e, tipo, o processo de onboarding também era difícil. Aí tu tem que começar a automatizar algumas coisas, até gamificar um onboarding, automatizar o processo de coleta de dados. E aí, cara, são várias fases, daí depois vai para escala, tem um monte de coisa, tem até uma imagem bem bacana que fala sobre essas etapas e fases, dado o tamanho também das organizações e nichos, mas os 2 principais, os 2 primeiros falam sobre pessoas e processos, que foi exatamente o que tu trouxe. Então, é bem isso aí, foca nesses 2 que é sucesso garantido. E para a gente encerrar aqui, Vini, eu queria só compartilhar uma experiência nossa, né? Durante muitos anos, a gente gerenciou toda a parte de atividades, de tarefas da nossa equipe, e aí a gente está falando aí de 40, 50 pessoas, rodando mais ou menos uns 500, 400 e poucos, 500 processos durante um mês, né? Só para dar um número, assim, a gente fazia isso numa planilha de Excel, né? Depois é que a gente, nos últimos anos aqui, depois da pandemia, que a gente teve uma ferramenta para fazer isso, né? Mas assim, uma planilha de Excel que ela está bem construída, ela resolve muitos problemas. Então, assim, lá na planilha, minimamente, o que você precisa, né? Você precisa ter o dono daquela tarefa, você precisa colocar lá a data quando a tarefa iniciou, né? Quem demandou aquela tarefa, que às vezes você está controlando por cliente, por exemplo, né? Então, assim, quem é o dono daquela tarefa, quem demandou aquela tarefa, quando que foi aberto o processo, o que precisa ser feito, qual é o SLA, né? Quando que eu tenho que entregar aquela tarefa. E aí, e para cada negócio, né, você pode acrescentar outras informações, mas aí o Excel, você pode montar de uma forma muito, muito fácil, até um dashboard lá de uma folhinha com alguns gráficos que vão te dizer lá, a tarefa está se aproximando lá de 3 dias do prazo de entrega, fica amarelo lá para acender um sinal lá para o gestor. Chegou no prazo, não foi executada, ficou vermelha, né? Enquanto isso, ela está verde. Sei lá, passou 5 dias do prazo e não foi concluída, botar um roxo lá, não sei, né? Daí vai da preferência de cada um. Mas o fato é que uma planilha de Excel que ela está bem construída e pode ser uma planilha simples, o gestor consegue ter essa visão e ele consegue acompanhar e se antecipar aos fatos, né? Porque o que a gente vê muito na prática é assim, a pessoa só age quando o problema já estourou, né? E a gente tinha um gestor lá na empresa que ele sempre falava assim, não adianta me chamar quando a casa está pegando fogo e o avião está caindo, porque nem eu, como gestor, consigo resolver, né? Numa situação como essa, o que eu vou fazer?
Então, assim, ter uma estrutura mínima ali com uma planilha de Excel é o mínimo que a empresa precisa ter para essa, né, essa questão fluir e ele ter essa visão de acompanhamento, né? E acho legal esse negócio, assim, vamos lá, eu trabalho com desenvolvimento de software, então eu sou o inimigo número 1 das planilhas, né? Porque a gente está sempre organizando de uma forma mais inteligente e tudo mais. Mas eu acho, uma coisa que eu acho muito bacana nas planilhas é, cara, não faz sentido tu automatizar algo numa ferramenta ou o que seja que não está bem definido, né? Imagina um processo que tu não validou, tu não rodou, tu não sabe se funciona, tu não sabe se é aqueles dados que tu precisa. Então bota numa planilha, porque é a coisa mais flexível que tem. E aí depois que, cara, daí tu venceu, já venceu né, a teste do tempo, né? Tipo, já validou, a gente já sabe quais são as etapas, a gente já sabe o que precisa de informação. Aí talvez tu vá procurar uma ferramenta adequada para aquele tipo de tarefa, né? Como eu falei, eu comentei ali do Gira, falei de Trello, falei de outras coisas ali. Mas ali tu já sabe daí como é que é a interação. Agora, pá, tem gente que vai já para ferramenta mais hypada, né? A mais tecnológica e não investe em fazer bem o feijão com arroz, né? Que é isso que tu falou, né? Então, às vezes uma planilha resolve bastante coisa, depois tu pensa em elaborar isso aí. Exato. Durante muito tempo, eu implantei software, né, Vini? E eu sempre falava assim: a gente não pode levar para dentro do software a bagunça que está aqui. Porque era isso que acontecia muitas vezes, né? As pessoas tinham lá um determinado procedimento que não funcionava mais ou não funcionava bem, e elas queriam simplesmente levar para dentro da ferramenta. A ferramenta não vai fazer milagre, né? Só vai transferir de lugar a tua bagunça, né? Mas isso é um capítulo para um outro podcast, porque quando a gente fala de processos, aí dá para fazer um podcast só sobre isso, né, Vini? Vini, para a gente encerrar então o nosso podcast de hoje, quer deixar aí uma mensagem final que consolide aí isso que a gente falou hoje? Poxa, não sei se consolida, mas acho que é uma coisa que fica muito na cabeça sobre práticas que eu percebi aí que deram certo, não deram certo, principalmente que não deram certo até aqui da minha experiência. Imagino que eu trabalho num formato remoto, num formato remoto barra híbrido, ali, acho que desde 2018, 2019, então antes da pandemia. E algumas coisas eu consegui notar que para mim não funcionava, na minha operação não funcionava, com os meus times não funcionava. Uma coisa é comunicação assíncrona como mensagens assim sempre. Cara, não funciona, não dá para ser sempre assíncrono, né? Tem momentos que tu vai ter que ser olho no olho, tu vai ter que ligar para a pessoa, ou vai ter que fazer uma call, uma videoconferência, ou tu vai ter que se encontrar presencial com a pessoa ou com aquele grupo de profissionais. Então, a gente tem que começar a ser um pouco menos absolutista nesse aspecto. Não, cara, mensagem resolve tudo. Não existe bala de prata em nada, né? Sempre vai ter as exceções, então tem que tomar cuidado com essas regras, né? E outra coisa que eu tenho experimentado bastante recentemente, acho que essa é uma boa dica, principalmente para líderes, né? Ou para pessoas que estão buscando posições de liderança, reuniões estratégicas no escritório. E quando eu falo do escritório, na sede, não funcionam. Como assim, Vinícius? Poxa, a gente está falando justamente de trazer o pessoal presencial no escritório, na sede, por que não funciona? Então vamos lá, depende do formato, depende do momento, mas imagina que a gente está falando de reunião estratégica. Eu não estou falando da operação, eu não estou executando nada, a gente está realmente elaborando, trabalhando em cima da visão e transformando aquilo em projetos e num novo formato de trabalho. Por que não funciona muitas vezes no escritório? Por conta das interrupções. Imagina que se a gente está falando de trabalho remoto e híbrido, quando a gente vai para o escritório, provavelmente vai um grupo de pessoas grande, e normalmente todas essas pessoas querem ou precisam de atenção, né? E daquelas interações. Então, acontecem muitas interrupções. Imagina que tu vai se juntar com os diretores, com os gerentes. Alguém vai bater na porta da sala de reunião. E aí, quando tu está aprofundando naquele tema, é interrompido e normalmente é algo que precisa de atenção, né? Então, tu não pode simplesmente ignorar. Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto que eu acho que, cara, casou muito nos últimos tempos é com relação ao clima. Poxa, quando tu tá no escritório, imagina que tu tá justamente trabalhando numa visão estratégica, que precisa de criatividade, as pessoas têm que estar aptas a colaborar, a cooperar, e aí tu leva as pessoas para um ambiente mais sombrio, mais corporativo, mais... Eu acho que não é propício para isso. Não é um lugar que vai fazer as pessoas se sentirem à vontade, que vão falar o que elas de fato acreditam, dar opinião. Então, poxa, leva para um lugar diferente. Por exemplo, no ambiente de desenvolvimento de tecnologia, né, de software, poxa, leva para locais de inovação. Pô, às vezes leva para um café, leva para um coworking. Dá para experimentar coisas desse tipo.
Novamente, eu não estou dizendo que reuniões não funcionam no presencial, na verdade, bem pelo contrário, acho que elas funcionam muito bem presencialmente. Agora, reuniões estratégicas na sede, quando está todo mundo lá, tem alguns perigos que você tem que tomar cuidado. Então, a minha dica é, se tu quer fazer uma reunião mais estratégica, poxa, chama o pessoal, esse grupo de pessoas que vai trabalhar de forma criativa e cooperativa, e leva para um lugar diferente, como uma linha de imersão, tá? Então, mensagens assíncronas e reuniões estratégicas. Acho que essas são as dicas que eu tenho para trazer de mensagem final aí hoje. Legal, Vini, bacana as suas percepções. É sempre bom a gente ouvir mesmo quem está ali na linha de frente, né, fazendo, executando, porque senão a gente fica muito no campo também genérico das coisas e muito no campo da teoria e aí na prática não funciona muito bem, né? E, de novo, reforçando aqui, né, que a gente sempre tem que olhar para dentro da nossa empresa e não simplesmente adotar um modelo lá que a gente viu que numa empresa é bacana e às vezes na nossa não vai funcionar muito bem, né? Então é isso, nós estamos chegando no final do nosso episódio de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigada por estar aqui conosco e vou te convidar para nos acompanhar também nas redes sociais, @líder_transformador, no nosso blog lideraretransformar.com.br e deixa aqui embaixo o seu comentário sobre os insights que você teve, sobre a tua experiência com esse tema que nós trouxemos hoje e se você quiser deixar também alguma sugestão de conteúdo para a gente trazer no próximo episódio, você também está convidado a fazer isso. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.